Hoje, o capítulo 24 do nosso lar, então, o impressionante apelo. Voltando só um pouquinho no capítulo anterior, que era saber ouvir, depois que o Lísias chegou em casa, levou o André Luiz lá fora, mostrou aquele luar, né, a vibração de paz. Aí ele estava voltando para dentro de casa e indo em direção a um aparelho, né? Um aparelho radiofônico, ele diz, né? Alguma coisa que parecia com algum equipamento de passar imagem e som, ou só o som. E aí ele querendo saber se ia ter notícias da Terra, porque o André Luiz sempre ainda ansioso com relação a saber notícias, né, da família que ficou. E o Lísias falou que, na verdade, não. Porque antes acontecia isso, mas atrapalhava e muito o andar, né, da espiritualidade ali, de todos eles que moravam na colônia espiritual do nosso lar. Todos viviam muito atrelados às aflições ainda da crosta, e aí também isso foi proibido. Tem algumas pessoas que têm acesso a essas informações, mas são só dos planos mais elevados. E por isso ele explicando que era necessário aprender a saber ouvir, porque dependendo da informação, os mais desequilibrados entravam em vibrações ruins, de pavor, de pânico, de insegurança, e então não era proveitoso. E aí por isso foi cortado, porque eles não estavam aptos, né, a saber ouvir com proveito. E aí ele explicou isso para o André Luiz, que então ele ficou esperançoso, mas explicando que não era aquilo que eles iam ouvir. E agora é o capítulo que vai mostrar o que aparece, né, nessa comunicação, nesse aparelho novo ali. Começa o capítulo então dizendo que o Lísias ligou o receptor, né, ligou o botãozinho que faz o aparelho funcionar. Suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão, quer dizer, uma televisão, né? A figura do locutor. Então, era um aparelho que apareceu uma imagem e dentro ali, né, nessa superfície, eles viam a figura de um locutor no gabinete de trabalho, né? Daí a instantes começou ele a falar. Então era um aparelho como uma televisão. Esse livro foi escrito em 1942, se eu não me engano, né? É muito louco, né? Então era um aparelho como uma televisão. E aí o locutor começou a falar: emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Então, olha o que o locutor está falando. Eles são de outra colônia espiritual, não é nosso lar, é o posto 2 desse local que se chama moradia. E ele fazendo um pedido, um apelo da colônia, né, em benefício da paz na Terra. É uma colônia espiritual que está pedindo em benefício da paz na Terra. Então, olha isso, né? Que diferente até da gente imaginar, né? Porque geralmente somos nós, os que estão aqui encarnados, que pedimos auxílio a quem está no plano espiritual para poder nos ajudar. E ali, se a gente conseguir enxergar bem o que está acontecendo, são espíritos de uma colônia espiritual pedindo auxílio para as outras colônias em benefício da Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de prevenção do equilíbrio moral nas esferas do globo. Então, vou lembrar um pouquinho também aqui o que nós aprendemos no capítulo anterior, se eu não me engano, né? Que o Lísias falou que a paz que o André Luiz estava falando que era uma coisa notável, né? Que ele estava percebendo naquela noite. O Lísias explicou que aquela paz que ele estava sentindo era resultante de uma vibração dos pensamentos daqueles que moravam na colônia do nosso lar, que tinham um compromisso com um pensamento elevado constante, ou um pensamento que não fosse desviado de pensamentos direcionados ao bem. E isso por si só
era suficiente para manter um equilíbrio e uma vibração de paz que o André Luiz notou e até comentou com o Ulisses. E aqui o que está pedindo agora é justamente isso, pedindo para que todos os colaboradores de bom ânimo, quer dizer, todas essas pessoas que já têm consciência disso e estão voltadas ao mesmo serviço de trabalho, de manutenção espiritual, que contribuam para a preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Então, pedindo para que, de alguma maneira, toda aquela vibração que eles conseguem ali em cima seja também direcionada ou sejam orações voltadas para o benefício na terra. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Então, todos aqueles que puderem reservar um tempo, porque é o que também a gente faz aqui na Terra, é o que também muito foi pedido para a gente no início dessa pandemia, ainda hoje, né? Mas nas reuniões mediúnicas, pedindo para que a gente reservasse vários momentos do nosso dia para elevar o nosso pensamento em pedido em benefício da coletividade. Porque é mais ou menos isso que está pedindo também aqui nesse momento aqui do livro, nessa época, né, da história da nossa humanidade. Uhum. Era a Segunda Guerra, né? Então, exatamente, estava na eminência da Segunda Guerra. Era 1939 o relato que estava acontecendo essa fase do André Luiz ali. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Então, olha como isso faz a gente entender até de maneira diferente. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem esses fachos incendiários da guerra na Ásia, quer dizer, muita guerra aconteceu na Ásia, né, por muito tempo, e o quanto que o plano espiritual mais baixo é responsável muitas vezes por estimular esse tipo de vibração e de pensamento. É claro que não são eles os responsáveis. Se não tivesse sintonia com os pensamentos e as intenções dos encarnados, a guerra não aconteceria. Mas é uma sintonia entre os que querem, do lado de lá, prejudicar e ver as coisas ruins acontecendo, porque eles têm interesse sobre isso, juntamente com as vibrações das pessoas que estão também desviadas dessas boas intenções. Então encontram sintonia nisso, acaba conseguindo o resultado do que eles do que eles querem. Então, Então, espíritos que estão no umbral, em outras faixas vibracionais, que colaboram e que também fazem parte do... eles se aproveitam, na verdade, esses espíritos, né, dessas trevas do umbral, eles têm muitas vezes interesses nesses prejuízos coletivos para poder perpetuar o tipo de dominação deles e tudo mais. Só que eles influenciam aonde eles acham a porta aberta para isso. Então eles acabam procurando pessoas que geralmente, para acontecer uma guerra, são os que estão em posições de poder, né, em posições de comando e tudo mais, e vão estimulando, ou juntamente com o pensamento dessas pessoas, vão acabando a aumentar, a alimentar esse tipo de pensamento para acabar culminando no que é uma guerra. Então eles por muito tempo fizeram isso acontecer na Ásia e agora estavam conseguindo fazer essa desorganização na própria nação europeia. Cercam as nações europeias impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal. Quer dizer, é como que uma luta constante, né, com relação àqueles que estão tentando ajudar, que estão tentando levar vibrações negativas, pensamentos de crescimento, de espiritualidade e tudo mais,
mas encontrando o oposto, né? As forças opostas a isso. E eles estavam, na verdade, avisando que esses postos de trabalho, né, estavam enfrentando com muita frequência as investidas dessas falanges espirituais aí muito ruins, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Então eles estão pedindo reforço. Eles não estão dando conta do que eles estão encontrando como forças contrárias ali ao trabalho deles. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Então, pedindo, é um pedido de socorro mesmo, né? Assim, ajude quem puder a combater, né? É um combate que a gente, na verdade, ainda é muito materializado ou resultado, né, de uma humanidade que só acaba enfrentando as, os problemas dessa maneira, né, com guerra. A gente ouve, né, uma guerra do bem contra o mal, achando que o bem também tem espada, e tem força, e tem imposição. E na verdade é justamente o contrário. Essa força oposta ao mal, do bem, ela é de emissão de esclarecimento, de ondas de paz, de amor e de tentar tirar das mentes enfermiças esses pensamentos. Então é uma batalha mental mesmo, né? Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. Então ele falou tudo aquilo, né? Fez esse pedido de socorro, e aí voltou a música que o André Luiz ouviu logo no começo, quando ligou aquela televisão. A inflexão do estranho convite abalara-me as fibras mais íntimas. Quer dizer, o André Luiz ficou impressionado com aquilo, né? Ele ficou abalado com aquilo que ele estava ouvindo. Veio Lísias em meu socorro explicando. Quer dizer, o Lísias viu que o André Luiz ficou meio impressionado e o Lísias já veio explicar. Estamos ouvindo moradia. Velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Então, é uma colônia espiritual mesmo, antiga, como ele fala, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Quer dizer, provavelmente é uma zona que está abaixo da esfera, né, do plano do nosso lar. Então, a colônia espiritual, o nosso lar está num padrão mais elevado, a moradia está num padrão mais próximo da crosta. Mais provavelmente mergulhado nas zonas umbralinas mesmo, né? E aí olha ele esclarecendo com relação à data, né? Como sabe, falando para o André Luiz, estamos em agosto de 1939. Então era justamente no ano em que começou a Segunda Guerra. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. O que ele está explicando para o André Luiz é que ele passou um tempo, né? Que são esses, se eu não me engano, 7, 8 anos do André Luiz no umbral, que ele acabou como ficando um gap, né? Um vazio sobre informações do que estava acontecendo na Terra. Então, falando que ele não sabe, mas que no mundo, né, na Terra, está na iminência de uma grande batalha. E aí o André Luiz fica surpreso. O que diz? Indaguei aterrado. Pois não bastou o sangue da última grande guerra? Então ele está falando justamente isso. Ele tinha conhecimento da Primeira Guerra, né, Mundial e falou assim: não bastou isso? A humanidade está de novo voltando nesse mesmo erro? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Então, o André Luiz falou aquilo, né? O Lísias fez aquele sorriso de concordância, mas sem falar nada, o André Luiz percebeu a gravidade daquilo que estava sendo dito, né?
Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais dos nossos planos, nos planos de vida nova a que me recolhera. Quer dizer, o André Luiz, ele está impressionado porque ele estava tomando um pouco de consciência da amplitude do trabalho no mundo espiritual. Então ele estava se dando conta da imensidade dos serviços nos planos espirituais, né? Onde ele agora se encontrava. Pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. É exatamente o que, né, eu falei no começo aqui do capítulo. É difícil de a gente imaginar, né? Os espíritos pedindo socorro. Mas são, ó, haviam cidades no plano espiritual de espíritos generosos, quer dizer, não são espíritos que estão perdidos, né, os que estão no umbral ou nas trevas pedindo socorro. São espíritos generosos que estão pedindo socorro e cooperação. É claro que a gente sabe, como foi dito, eles são os espíritos que estão trabalhando nessas zonas mais inferiores. Mas ainda assim, eles estão precisando de ajuda, estão precisando suplicar para o alto essa ajuda. Apresentara-se a voz do locutor com a entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. Então, também isso já deixa muito claro para a gente, né? Como, apesar de também voltados já a um trabalho no bem, eles também se preocupam. Eles também se abalam com as coisas. Então, a gente tem a impressão muitas vezes que quem está ajudando a gente pede para o nosso anjo da guarda, para o nosso mentor espiritual, e acha que ele já é um ser divino. É claro que ele está muito acima de nós, porque ele está cuidando das nossas existências. Mas eles também, de certa forma, se envolvem, se preocupam, sentem. Eles também erram, eles também estão aprendendo, estão em evolução espiritual também. É claro que também amparados por mentores e dirigentes que estão acima deles, mas eles também estão suscetíveis a aprendizados. E aí, outra coisa que o André Luiz agora fala, e a linguagem? Ouvir ali nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando minhas perplexidades, Lísias esclareceu. Então, o que o André Luiz está falando é que outra coisa que chamou a atenção dele é o seguinte: eu estou ouvindo uma rádio ou um programa, né, de noticiário no plano espiritual, que talvez se comunique com os outros planos espirituais, mas está falando português. Eu morri no Brasil, né? O André Luiz está pensando, tudo bem, eu sou brasileiro, eu falo português ali, mas o mundo inteiro ainda então tem necessidade de falar o seu idioma depois lá no mundo espiritual? E aí o Lísias esclarece isso. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Porque o André Luiz falou, né? Eu imaginava que nas colônias espirituais se conversasse somente através do pensamento, né? Mas aí o Lísias explica, nós estamos ainda muito longe dessas regiões de mentes puras. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos, sem as barreiras idiomáticas. Quer dizer, aqueles que se sintonizam, aqueles que já têm uma sintonia diferente ou uma elevação, eles não precisam da linguagem, né? Das línguas, dos idiomas, né? Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Quer dizer, isso é a exceção ali no ambiente onde eles vivem. Né? A maioria ainda precisa da forma expressa da palavra, né? Principalmente no idioma
em que cada um ali acaba dando sequência depois do desencarne. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Então, falando da quantidade de gente que desencarna e que, como fala, né, nosso campo de luta é imensurável, né? Quer dizer, a vastidão de locais que tem ou de moradas nos planos espirituais é muito grande. E como são bilhões de criaturas que desencarnam na Terra, ele fala, não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Não existe milagre, não existe um salto de um nível para um outro muito diferente sem os devidos estágios a serem cumpridos, né? Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem aqui ainda, condicionados a fronteiras psíquicas. Quer dizer, o que tem na mente de cada um de nós quando desencarna é o que continua. Eu não passo a falar o idioma dos anjos só porque eu desencarnei. Eu continuo falando português. O japonês desencarna, continua falando, se comunicando em japonês. E assim sucessivamente, a todos os planetas, a todos os países aqui, ou todas as tribos, né, os povoados que existem aqui na Terra. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Quer dizer, existem aqueles que não têm mais essas limitações. Mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Então, como eu falei, a exceção, aqueles que já estão libertados, né, dessa necessidade da linguagem, né, dos idiomas e tudo mais. A regra é ainda aqueles que desencarnam estarem submetidos a essas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Então é aquilo que eu falei, né? Não existe milagre. Existe uma sequência natural que faz parte da própria natureza. Na própria natureza, aliás, se a gente analisar, nada acontece de repente. Tudo tem a sua sequência. O brotar de uma semente, o crescimento de uma árvore. Quantos anos leva para uma árvore se tornar extremamente forte, robusta? E tudo assim é na natureza, né? E por que nós vamos achar que o mundo espiritual é diferente das leis naturais? Porque é tudo criação divina. É tudo lei natural. Só que a lei natural material que a gente conhece, a gente acha que é diferente das leis naturais e espirituais. Mas na verdade não. Tudo obedece às mesmas leis, as leis divinas. É tudo uma coisa só. Nesse interim, interrompia-se a música, voltando o locutor. Emissora do posto 2 de moradia. Quer dizer, ele começa de novo do mesmo jeito, né? Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Então, no mundo espiritual, olha como muita coisa que para a gente é invisível, né? Lá, para eles, isso é totalmente palpável. Então, nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Então, a gente já tem visto isso em vários capítulos, né? A energia mental é visível. Ela é como uma sombra quando ela é tenebrosa, ela tem cores quando ela está em níveis diferentes. E aqui o que eles estão percebendo é essa sombra. A gente fala, parece que é brincando, né? Mas é uma nuvem negra, né? Em cima de determinada pessoa ou em cima de determinado local. Mas eles estão relatando o que eles estão vendo lá, que é essa energia desses planos mais densos ali do umbral, né?
se condensando em cima da Europa. O livro que você me deu, que é o atual, eu acho que ele começa falando sobre isso, né? Exatamente. Sobre a tempestade. O No Mundo de Regeneração, né? É, é, Ele fala dessa condensação, né? Inclusive de descargas elétricas, ele fala, né? da tempestade. É. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Então, olha como fala aqui, né? Tudo isso está se concentrando ali, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Então, se inicia de um pensamento ruim ou de um sentimento que brota nos seres humanos ainda imperfeitos, mas aquilo atrai, aquilo puxa. É como ímã, vibrações que atraem vibrações da mesma semelhança, né? Então essas forças tenebrosas do umbral estão penetrando, respondendo ao apelo dessas tendências mesquinhas dos homens. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Quer dizer, as forças do bem estão fazendo o que podem para tentar evitar isso. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Quer dizer, estão fechados a qualquer tipo de influenciação, de ajuda desses planos mais altos. Então, isso acontece com a gente. Quando a gente entra numa vibração ruim e alimenta pensamento cada vez mais negativo ou voltado ao mal mesmo, a gente fecha a porta de acesso à luz que tenta entrar. E é também o que a gente vê nos relatos das pessoas que estão desencarnadas e no umbral perdidas, porque estão fechadas naquela vibração ruim, naquele sentimento ruim, e não conseguem acessar a ajuda daqueles que estão ali do lado, o tempo todo oferecendo esse auxílio e eles não estão conseguindo acessar. Então é o que estava acontecendo com os governantes na época da guerra. A espiritualidade elevada tentando intuir ideias e tudo mais, e eles não, totalmente bloqueados com relação a isso. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Eu achei interessante quando eu li isso daqui, né? Sem órgãos de ponderação. Quer dizer, não tem ninguém ali no governo que pondere, né? E principalmente, olha isso, de conselho desapaixonado. Porque as paixões humanas são os que desequilibram tudo isso. São as Uhum. paixões com relação às conquistas, eu quero isso, é o poder, são as ganâncias e tudo. Então, tudo que é apaixonado, ele tende ao desequilíbrio, se faz absurdos num sentimento envolvido com uma paixão, né? Ele foge da razão, ele foge da ponderação. E é o que estava acontecendo. Essas pessoas estavam totalmente envolvidas a vibrações, a pensamentos voltados a essas tentações, né, do que o poder material acaba influenciando. Caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó, irmãos muito amados, dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Então, pedindo o auxílio das colônias mais altas para tentar preservar aquilo que tem de bom, que a humanidade, de certa forma, caminhou numa evolução ali, apesar de todas as imperfeições ainda, coletivas ou individuais, sempre tem o lado positivo. E o que esse irmão está pedindo é em benefício disso, de conseguir preservar, né, o que a humanidade estava conseguindo conquistar até agora. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper.
Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Então, ele falava, voltava a música. Ele falava, voltava a música. Então, era aquele momento, né, de harmonização, como ele fala, né? E aí volta de novo ele mais uma vez. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. A mesma coisa, sempre o mesmo pedido. Só que ele acrescenta sempre com novas informações. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz, que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Quer dizer, ele está pensando justamente na parte da humanidade que não tem nada a ver com isso. Por conta de alguns governantes, por conta de alguns interesses apaixonados, os países resolvem se colocar em guerra, mas botam as pessoas que não têm nada a ver com isso para se matarem, né? Para se guerrearem. Então, e ele está pedindo justamente em benefício dessa coletividade indefesa que vai sofrer as consequências daqueles que determinam essas guerras, né? Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao nosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar pristínios erros. Olha que legal isso que ele está falando, né? O porquê que muitas vezes ainda também a humanidade, ou encarnada ou desencarnada, ainda continua se preocupando com o mesmo local. Não é só para salvar aqueles que ainda estão ali encarnados que eles querem que estejam bem quando voltarem para o plano espiritual. É entendendo que eles vão voltar para a Terra. Quer dizer, o que acontecer na Terra de evolução positiva ou negativa é o que todos nós, do lado de lá, vamos um dia enfrentar. Então, se hoje a gente trabalha por um mundo melhor no futuro, pensando nos nossos filhos e nos nossos netos, a gente não está pensando só nisso também. A gente está pensando no nosso futuro. Nós vamos voltar. Isso é certo. Nós estamos longe de ser espírito que não precisa mais reencarnar. Então, o que nós estivermos fazendo aqui, nós vamos colher lá na frente. Quanto mais a gente conseguir deixar pronta bases para uma humanidade melhor, né, para um futuro melhor da humanidade, somos nós mesmos que vamos colher, né, os frutos disso, ou os frutos, ou o veneno, né, do que tiver de ruim. E tem algum, desviando até um pouco disso mesmo do que você falou, algum pensamento que vem sobre toda essa questão do que está acontecendo com o meio ambiente e todos os fatores, por exemplo, né, tem vários dados que mostram que se nada mudar nos próximos 7 anos, os efeitos vão ser irreversíveis, enfim. Irreversíveis? Que para que a gente consiga, de fato, reverter os impactos de toda a eliminação seja de CO2, por conta da camada de ozônio, ou de plástico que está matando toda a parte marítima, enfim. Tem algum. Lela, aí eu vou falar nada, é uma opinião um pouco pessoal. Eu ouvia, eu lembro antes do ano 2000 chegar, que se a gente não cuidasse do não sei o que lá, a gente ia não ter água depois do ano 2010 e a gente ia passar sede, ia estar tudo catastrófico. Eu não estou desmerecendo a importância que nós temos que dar a tudo isso, Uhum, mas eu acho que a gente não é capaz de destruir o planeta, não. entendi. Eu acho que a Terra, quantas vezes, Lela, o que pode acontecer?
Talvez um dia a Amazônia não exista mais e vai existir um deserto ali? Pode ser, mas isso não é o fim da Terra. Aliás, mesmo antes do homem fazer tudo isso, antes do deserto do Saara também era uma floresta. E Sim, hoje lá é deserto, e hoje aqui é floresta. A Terra se reequilibra. Quem vai sofrer com isso vai ser o homem, é claro. sim. Mas que vai ser capaz de, eu acho que de inutilizar a raça humana ou inviabilizar a vida humana aqui na Terra, eu não sei. Eu acho que talvez seja uma forma de fazer as pessoas acordarem para uma importância. Mas Aham. eu não sei se chega a esse ponto. Eu Mas ia falar, é como eu falei, pode ser muito forte, fazer com que as pessoas tomem um pouco mais de consciência no comportamento, mas não necessariamente. que é necessário mesmo, né? Que é necessário. Até porque eu já ouvi isso numa palestra e alguns escritos espíritas que falam assim: consciência ecológica é sinal de evolução espiritual também. Então, Hum, faz parte da nossa evolução espiritual cada vez mais adquirirmos essa consciência ecológica e lutarmos para esse equilíbrio no planeta, ou para, como eu falei, para a gente conseguir construir um planeta que seja cada vez melhor. Porque nós vamos perpetuar a nossa raça aqui. Nós vamos voltar para cá ainda inúmeras vezes. Então, eu acho que a preocupação é válida, mas eu não tenho certeza, não posso afirmar que isso vai acabar com o mundo, né? Que vai como- acabar com a raça humana, que vai ficar inviável. as novas gerações, eu estudo muito geração Z e Alfa, são gerações extremamente conscientes ecologicamente, né? E você vê, são espíritos mais evoluídos que E estão a talvez. mesma coisa, Lela, que se diz com relação a essa transição planetária. Tem muita gente que fala assim: ah, não é possível que o mundo vai virar um mundo melhor, porque parece que a humanidade está cada vez pior e tudo mais. Primeiro que eu não acredito nisso, eu não penso assim, porque assim, se você. A gente só acha que está muito ruim porque a gente está vivendo algumas coisas muito ruins. Mas se a gente Sim, comparar com o passado da humanidade, é muito diferente da época dos vikings, que cortava a cabeça o tempo todo das pessoas. Ou da época dos romanos que botavam gente no circo para todo mundo aplaudir, o leão comer e tacar fogo. Nós não estamos vivendo isso. Então nós melhoramos. É claro que ainda tem barbaridades, mas por quê? Porque ainda tem espíritos do mesmo nível daqueles que faziam aquilo lá atrás, ainda encarnados aqui com a gente. Mas se a gente lê no livro A Gênese, do Allan Kardec, o último capítulo lá chama A Nova Geração. E ele fala com muita tranquilidade, fala assim, você sabe como que vai acontecer a transição planetária? É simples. Os que desencarnam e que são tendentes ao mal não voltam a reencarnar aqui. Os que são propensos ao bem ou aqueles que já estão em outros planos começam a reencarnar agora aqui. Então, naturalmente, sem barulho nenhum, as gerações vão sendo modificadas. Então, não adianta querer forçar uma pessoa muito ruim hoje aqui a ela se transformar em santo, porque não é não, que acabamos de falar. Não é a sequência natural das coisas. Ele ainda tem um caminho grande para fazer. Só que vai acontecendo essa mudança. Espíritos é vão muito se. louco você falou uma frase que a gente vê muito, assim, pesquisa que essa nova geração fala. Todos sempre falaram para a gente cuidar do futuro dos nossos filhos. Nós estamos suplicando para a gente cuidar do nosso futuro. É, E ele muito do futuro deles, assim, nosso futuro. A gente tem que pensar na nossa terra, né? E como sim. em vez de, quando você pensa no futuro dos outros, você não pensa com a mesma consciência do quando você pensa para você, né? Isso muda tudo. É, Isso muda tudo. Porque a gente acha que a gente está de passagem e acabou. Embora. Agora meus filhos, meus netos vão embora também e acabou. Não. pronto, resolveu. Nós estamos nessa, né? Vai, vem, vai, vem. É, muito E bom. aí, olha como ele segue ainda falando. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Olha a luta. Como que é a luta do bem contra o mal, né? Que a gente faz uma ideia às vezes que é violenta. Não. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Então não é outro mal se antepondo ao mal, né? É o bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Quer dizer,
é uma luta de ideais, né? De intuições, de cada vez mais despertar as pessoas que têm alguma propensão a boas realizações, ao bem, como ele fala ali, né? Peraí, ao trabalho construtivo, é aí que vai começar a combater. Eu acho que o símbolo mais claro para a gente entender isso é exatamente isso, né? Como não é à toa. Treva é uma escuridão. Para combater a treva, basta acender uma luz, uma vela acesa na escuridão, pum, você já vê um monte de coisa. Imagina várias velas, imagina uma luz, imagina um sol. Acabou a treva. Não existe treva com luz presente. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima, que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados, os irmãos de moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Então, aqui também tem algo que me faz pensar muito, né? Às vezes a gente pede para o alto, né? Para os nossos orientadores, para Jesus, a gente pede para Deus. Pede, e porque a gente tem esse desejo, essa necessidade, a gente quer as coisas melhores. Mas eles que estão vendo mais de cima tudo aquilo, sabem ainda o que é possível ser feito, o que vai ser mudado, o que vai ser atendido e o que não vai. É a mesma coisa nesse exemplo. O pessoal da moradia está pedindo desesperadamente e o Lísias já tem informações que, infelizmente, apesar dos pedidos, é em vão. Em vão não é, porque são recursos, a gente sabe. Mas eu digo, não vai mudar a guerra que estava para estourar. Aquilo já era consumado no mundo espiritual, o conhecimento de que isso realmente ia acontecer. Não há, e aí o André Luiz fica impressionado, né, com essa atitude do Lísias. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionavam das vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substância no banquete comum. Então, olha como ele está explicando por que ele está falando isso. Não é um achismo por parte dele. Numerosas assembleias foram feitas ali desde que tudo isso começou a acontecer, só que o Ministério da União Divina, quer dizer, aqueles que enxergam do mais alto. Quando a gente está aqui embaixo, a gente enxerga um pedaço, um trecho muito estreito daquilo. Então a gente não consegue ver muito longe. Quanto mais alto a gente está, maior a nossa amplitude de visão. Então os que estão ali no nosso lar, nem todos talvez enxerguem. Mas os que estão na união divina, que são os que têm comunicação com os planos ainda acima, já falaram que eles entendem que a humanidade chegou num ponto em que aquilo precisa ser, na verdade, colocado para fora para ser consumido aquilo que foi acumulado. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Olha essa comparação que eles fazem, porque você lembra, Lela, no capítulo que fala do amor como nutrição da alma? Sim. Então não é também algo abstrato. Do mesmo jeito que o amor é um alimento que é absorvido e nutre e sustenta as almas,
orgulho criminoso, vaidade e egoísmo também são ingeridos, e aquilo como uma comida que a gente ingere e precisa ser expelida. Se a gente come coisa leve, a gente tem uma boa digestão. Se a gente come muita coisa pesada, a gente tem indigestão, a gente tem consequências orgânicas que precisam. Por isso que, dependendo do que a gente come, às vezes a gente tem solta o intestino até de maneira mais rápida. Então aquilo precisa ser colocado para fora. A mesma coisa acontece com o nosso corpo espiritual. Então, se você se alimenta de amor, você tem somente crescimento, substância que te faz subir. Se você se nutre de orgulho, vaidade e egoísmo, aquilo se torna um veneno, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. Porque o que ele está falando ali é a humanidade agora está na concentração desse veneno ingerido que agora precisa ser expelido. É a mesma coisa que aconteceu na pandemia. Porque também isso foi dito inúmeras vezes no começo das comunicações na época da pandemia. Isso é uma consequência do que está sendo cultivado e ingerido pela humanidade de uma maneira coletiva. Isso vai ser expurgado. E é o que está acontecendo. As pessoas acham que isso talvez leve então a uma cura da humanidade. Não, não é assim, a gente sabe também. Mas o excesso daquilo que é consumido faz mal, pum, volta a um equilíbrio, mas ainda precisamos trabalhar o alimento do lado bom. E é por isso que eles sabem, então a humanidade não vai escapar disso, né? Precisa expelir daquilo que ela vem ingerindo durante esses anos, né, essas décadas. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Quer dizer, o Lísias ficou extremamente sensibilizado também com aquilo. O André Luiz estava chocado e aí o assunto se encerrou por ali. Ele ouviu as notícias, na verdade, então ele foi ao aparelho para ver se tinha alguma novidade com relação a esse pedido de socorro de lá de baixo, né? Mas as coisas continuavam daquela maneira que deu até uma certa tristeza no Lísias. Mas é o que a gente tem que exercitar. É sempre um enfrentamento de uma situação difícil, mas sempre confiantes, né? Sempre sabendo que isso está sendo vigiado pelos planos mais altos. É algo que nós vamos ter que lidar, porque nós criamos isso e nós vamos ter que lidar com as consequências, mas isso não é o fim, né? Isso não, do mesmo jeito que a pandemia, não é o fim do mundo, porque teve muita gente que se desesperou, achando, mas é uma visão extremamente materialista, né? É uma visão que enxerga realmente só a minha vida material como sendo a coisa mais importante do mundo. E quando a gente Sim. começa a ampliar tudo isso, a gente começa a entender até o quanto que isso é benéfico para manter. Porque imagina se fosse possível cada vez mais ir aumentando esse veneno do tamanho do orgulho, dessas vibrações ruins, sem um mecanismo de ação divina de conseguir deixar isso daí neutralizado, né? Porque senão isso só iria crescendo, crescendo cada vez mais, sem um limite. Mas isso é o limite, né, que a própria natureza impõe sobre nós. E aí termina o capítulo 24, que é o impressionante apelo. Incrível como a gente você sempre fala, né, das coincidências entre os dois, mas muito sobre essa mensagem, né, sobre o que a gente pede, o como a gente pede, o que vai ser, o que É, vai ser. parece, parece bobagem, né? Mas não é. Por que que a gente está estudando eles com defasagem de 2 capítulos e parece que como as coisas sincronizam tanto, né? Que a gente vem vendo nos mensageiros. Mas é Tenho isso. praticado bastante, Marco, tem me ajudado bastante, Que assim, bom. praticar.